Olá, estamos aqui para essa aula inaugural de Medicina de Família e Comunidade 2, a aula relacionada às atividades práticas. E aqui para que nós possamos ter uma conversa inicial antes de vocês se encontrarem com seus professores do campo de estágio. Essa aqui é a listagem dos nossos professores, todos eles com um tempo grande de prática na atenção primária, e muitos deles ainda trabalhando nas unidades básicas de saúde. Vocês vão chegar até lá os encontrando no exercício dessa função. Imperioso que se diga aqui, em relação a essa disciplina, como que funcionará a avaliação e a distribuição de pontos. Vocês têm no manual do aluno, mas apenas para relembrarmos aqui, são 100 pontos distribuídos com uma avaliação parcial de 30 pontos junto ao professor e uma avaliação formativa com o professor da prática, que vai acontecer no meio do semestre e ao final, para então fazer a estruturação dos pontos, 40 pontos, isso com atividades que serão orientadas para vocês, e uma avaliação somativa final de 30 pontos, a partir daquilo que virá a ser discutido no segmento teórico dessa disciplina. O objetivo dessa aula inaugural é apresentar a vocês quais são os campos de estágio, falar do cronograma e do plano de trabalho dessa disciplina e discutir sobre a atuação do médico de família e comunidade e sobre os campos de trabalho na PS. O segundo encontro dessa disciplina vai se dar já nas unidades básicas, será já o primeiro dia de vocês nas unidades, onde vocês serão recepcionados pelos seus professores e apresentados àquelas unidades. Nós teremos aí um total de 10 encontros contados com essa aula prática e ao final aí do mês de junho encerraremos as nossas atividades. Aqui só uma distribuição dos nossos campos, temos aí centros de saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, centros de saúde na Regional Leste, na Regional Oeste, em mais outros locais, a maioria deles bem próxima aqui à faculdade, e onde vocês estarão aí com os professores. Alguns deles recebendo mais de uma turma, as turmas vão ciclar a cada 15 dias, o que vocês estarão com o professor, e aí vão alternando as turmas, e assim vai se dar o nosso trabalho. Em relação aos objetivos do estágio, esperado que vocês acompanhem a realização de atendimentos e de outras atividades da rotina do médico de família e comunidade. Então, não teremos apenas atendimentos, isso a depender, por óbvio, da rotina de atividades daquele serviço, e aí vocês vão se inserir nessas atividades. Vocês serão supervisionados diretamente por um professor no campo de estágio, não serão deixados sozinhos em momento algum. Vamos ter aqui discussões práticas sobre o método clínico centrado na pessoa, e isso compondo aqueles 40 pontos de que havíamos falado. Sabemos que vocês já viram algo a respeito do método clínico, aqui cumpre falar sobre a sua aplicação e tentar organizar isso junto com vocês, uma metodologia que pode lhes ser útil em outras especialidades e outros espaços de atuação médica, porque não se trata de um método exclusivo do médico de família, tampouco exclusivo da atenção primária, embora nesse espaço de atuação e por essa especialidade seja essencial seguir esse método se a gente espera lograr algum tipo de sucesso. A avaliação de organização de consulta com instrumento padronizado. Aqui a gente vai também, isso vai compor também a pontuação de vocês. Existe uma discussão e um instrumental para que a gente possa assim, avaliar como que a consulta é estruturada, e isso pensando naquilo que acontece na atenção primária. A consulta ela não é uma conversa ingênua, ela tem uma razão de ser, e na atenção primária a gente precisa que isso esteja bem estruturado,
E não porque seja melhor e tampouco pior do que outros espaços de atuação, mas aqui a gente trabalha muito com coordenação de cuidados, com acompanhamento ao longo do tempo. A gente precisa ter uma modelagem que facilite o desempenho dessa função. Discussões sobre formato de registro clínico com esse mesmo objetivo, né? Aqui a gente vai falar sobre o registro orientado por problemas e dentro dele o SWAP, com a metodologia de organização das informações, a gente vai conversar a respeito, e reflexões também sobre o perfil de atendimento na atenção primária e a contextualização dos quadros clínicos. Os quadros clínicos das doenças não acontecem fora de um contexto. Muitas vezes, dentro de um ambiente hospitalar, o paciente ele está fora de um contexto que ele é peculiar. O infarto no serviço de urgência de uma UPA, do Hospital das Clínicas, da UFMG, no São José e qualquer outro espaço, ele continua sendo infarto e existe um protocolo para ser seguido. O paciente hipertenso na atenção primária, ele é um paciente hipertenso que carrega uma série de preferências, uma série de desejos que você precisa negociar e que por isso é importante contextualizar para que você possa elaborar um plano mais adequado. E sobre isso a gente vai conversar e com instrumento também padronizado. Antes que a gente siga para o instrumental, para o nosso ferramental em si, é importante que também nos contextualizemos aqui. A população média de médicos do Brasil ela vem crescendo, né? Uma previsão aí de que em 2020 nós teríamos ultrapassado a marca de 500 mil de médicos, o que de fato aconteceu. E a medicina hoje, cada vez assim mais numerosa, né? Mas muito jovem, cada vez mais feminina. A medicina hoje é uma profissão predominantemente feminina, mas ainda muito mal distribuída entre as regiões do país. População de médicos do Brasil, só para que a gente tenha uma ideia, em 1920 tínhamos aí perto de 14 mil médicos, em 2017 já éramos aí 451 mil médicos, isso em função de uma explosão de escolas médicas em um determinado período. Nós temos aí também uma estimativa de que nesse ritmo chegaríamos em 2026 com 2,53 médicos para cada 1.000 habitantes. Isso, na verdade, hoje a expectativa é que seja maior do que isso. Esse gráfico ele foi elaborado um pouquinho antes do surgimento de uma série de escolas de medicina, então a gente já está bem próximo de atingir aí quase 3 médicos para cada 1.000 habitantes. Cabe, se quiser, em algum momento, em discutir se isso é bom ou se isso é ruim. Contudo, cumpre o dever informar que países da Europa, em pleno desenvolvimento, atuam hoje com taxas de 3, 3,5, às vezes até mais médicos para cada 1.000 habitantes. Claro que podemos discutir aqui o que está impactando nisso, que especialidades são essas, fazendo que tipo de trabalho, mas o número de médicos por si só não é um definidor de boas ou más políticas de saúde e de educação na área da saúde. Não por si só, embora seja importante que a gente esteja aqui se contextualizando. Como dito, apesar dessa grande quantidade de profissionais vindo ao mercado, até uma estimativa que temos aí de que só Minas Gerais, com todas as escolas estiverem formando médicos, teremos 4.600 médicos por ano lançados ao mercado. Para que tenhamos uma ideia, nós temos aí um pouco mais de 30 mil médicos atuando hoje em Minas Gerais. 4.600 a cada ano lançados ao mercado. Vocês podem prever mais ou menos o que nos espera em relação à organização desse mercado de trabalho. Contudo, há de se pontuar aqui que é uma população de profissionais ainda muito mal distribuída. A região sudeste respondendo pela maioria dos médicos e médicas,
a região Nordeste e o Sul seguindo, e aí uma dificuldade muito grande de fixação de profissionais na região Norte. Sabemos hoje que a presença de escolas de medicina aumenta a fixação, cria um ecossistema de saúde, favorece a criação de um ecossistema de saúde, que vai, por sua vez, favorecer a fixação, mas por si só não resolve o problema. Os profissionais eles vão em busca de crescimento profissional, de melhores condições de trabalho, mas temos hoje, fato é, uma distribuição muito desigual. A população de médicos no Brasil, em relação a esse gráfico que ele fala, em relação ao posto de trabalho, temos uma prevalência de posto de trabalho na iniciativa privada, né? E uma quantidade de postos de trabalho hoje ainda superior à quantidade de profissionais. Nós temos aí uma quantidade grande, né, de médicos que atuam em 2, 3, 4 serviços, às vezes mais do que isso. O último Demografia Médica trouxe um dado estarrecedor, em pesquisa que o Conselho Federal de Medicina faz de tempos em tempos. Nós temos aí uma quantidade não desprezível de médicos com mais de 5 vínculos de trabalho. Isso não significa sucesso profissional ou enriquecimento. Na verdade, os profissionais têm buscado cada vez mais espaço de trabalho para tentar manter uma expectativa financeira. Hoje, infelizmente, os contratos precários de trabalho, a remuneração muito aquém do mercado em pouco tempo. Esse mercado, até pela quantidade de profissionais, ele vem se tornando mais cruel, muito inseguro, e as pessoas têm tentado buscar segurança distribuindo também as fontes de seus rendimentos. Como dito, a população de médicos aí, até por esse boom mais recente, né, de muitos jovens, né, seguindo para o mercado, que deve intensificar nos próximos anos. Em relação a essa população de médicos, aqui nós temos as especialidades declaradas, porque temos muitos médicos sem qualquer especialização. Aqui estamos falando de especialidades registradas junto ao Conselho de Medicina, e também temos aqueles que se especializam e não fazem esse registro. Atualmente o Conselho de Medicina, por exemplo, está com uma campanha de gratuidade desse registro, não que ele seja caro para ser feito, mas as pessoas muitas vezes acabam não se atentando para a importância de manter o registro. Hoje você só pode divulgar a especialidade se você estiver devidamente registrado no Conselho de Medicina. Fora isso, aquilo é propaganda irregular. Nós temos aí uma prevalência da clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, isso vindo de uma época aí de muita intensificação, né, dessas da procura por essas especialidades, até em função também da subespecialização, na qual você precisa primeiro ser especialista nas áreas básicas. Medicina de família e comunidade figura lá embaixo com mais ou menos aí na 20ª posição, não, exatamente na 20ª posição, estou vendo aqui, com um número de especialistas aí em 2014 de 4.000 profissionais. Para que tenhamos uma ideia, hoje o principal espaço de trabalho para o médico de família ainda é o Sistema Único de Saúde, nas equipes de saúde da família. Nessa mesma época, com 4.000 especialistas registrados, nós tínhamos aí perto de 30.000 vagas em equipes de saúde da família nos vários cantos do país. E de onde que vem, né, esse processo de especialização assim? A gente vê que muitas outras especialidades acima da medicina de família, apesar da importância que se vem apregoando a medicina de família, né? Nós temos aí, em 1892, uma palestra do William Osler, lá da John Hopkins, onde ele faz comentários sobre o especialismo e fala da importância do médico
poder se fixar em determinadas patologias, em determinados problemas de saúde e assim conseguir extrair o máximo de valor e de sucesso do cuidado com o paciente. William Osler não era um defensor de que nós tivéssemos aí, por exemplo, aquele profissional que fosse especialista no dedão do pé direito, nada disso, longe disso. William Osler era um clínico renomado que sabia da importância de observar a pessoa como um todo. Mas acabou que esse debate que ele faz nessa época vinha num momento de muito entusiasmo, de muito crescimento científico, em que nós temos aí ele como um marco, essa palestra como um marco da era da especialização, da superespecialização médica. Em 1910, para gravar isso, nós temos e sacramentado, de certa forma, o relatório Flexner, um relatório que é feito nos Estados Unidos, e isso famoso no mundo inteiro. Os Estados Unidos tinham diversas escolas de medicina, escolas que formavam estudantes das formas mais diversas, e o Flexner, então, ele é contratado para percorrer as escolas de medicina, dizer o que estava adequado e o que não estava, e a partir dali você tem um fechamento de um grande número de escolas. E ele é quem define o seguinte, ele que vai com a equipe dele falar de uma estrutura de curso médico, onde você tem um ciclo básico com disciplinas básicas, anatomia, citologia, enfim. O Flexner, ele era um bioquímico, e acho que isso de alguma forma pode ter influenciado como que ele enxergava a coisa toda. Assim, muito competente, né, muito famoso já no trabalho dele de bioquímica. E aí então o Flexner, ele fala desse ciclo básico e um ciclo profissional com as áreas básicas, que nos internatos, que ele vai nomear aí de clínica médica, ginecologia obstetrícia, pediatria, cirurgia, enfim. Essa estrutura é uma estrutura que acaba também gerando um impacto muito grande no pensamento que vai se tornar hegemônico sobre a necessidade de cada vez mais superespecializar o profissional médico. Contudo, nós tínhamos aí, paralelamente a isso, um pouco depois do Osler, mas próximo a isso aí, discussões a respeito da necessidade de cuidar das pessoas e ofertar os cuidados, porque essa superespecialização, o que vai se observando é que ela fica cara e muitas vezes danosa ao paciente. Danosa porque você acaba levantando questões que não têm a ver com aquele paciente. No caso, por exemplo, né, uma pessoa muito jovem que vá com uma dor torácica a um cardiologista, ele geralmente vai sair de lá com um teste ergométrico, um ecocardiograma, e isso não significa absolutamente que o cardiologista ele seja um mau profissional, não é isso, mas é porque ele é treinado para poder fazer a busca desse tipo de problema. Então, nós não estamos falando da saúde, se isso vir no bojo de uma discussão de saúde mais ampliada, né? Ele não vai fazer isso, ele vai ele é treinado para buscar problemas de origem cardiológica. Há uma discussão hoje grande, por exemplo, junto ao pessoal da urologia, sobre rastreamento de câncer de próstata. E isso por quê? Porque nós temos hoje que, do ponto de vista populacional, o rastreamento ele parece não ter benefício. Mas se você discute isso com o urologista, ele fica, e com muita razão, algo revoltado, porque ele é treinado para buscar esse tipo de problema e ele, na prática dele, vê muito câncer de próstata. Então ele entende que é importante. E ele não está errado, só que aí o rastreamento ser feito a partir desse profissional, do ponto de vista populacional, parece não ser adequado. E nós temos tentativas, então, de organizar o sistema de saúde, né? Organizar os sistemas. Em 1920, na Inglaterra, o NHS ele é um sistema de saúde hoje muito respeitado e tido como exemplo para o restante do mundo. Ele vem com Lord Dawson, que exercia o papel como se fosse o ministro de saúde da Inglaterra, onde ele vai pensar, olha, nós precisamos ordenar o cuidado com essas pessoas. Então vamos ter um local que é um centro de saúde,
esse centro de saúde ele se referencia com outras unidades especializadas para que nós possamos acompanhar a caminhada desse paciente, tornar essa caminhada mais racional, porque tem alguém que acompanha essa caminhada junto com ele. E nesse centro de saúde teremos profissionais de perfil generalista. Ali ele não falava ainda em médico de família. Medicina de família e comunidade surge como especialidade, de fato, nos Estados Unidos, na década de 40, quando então médicos são contratados em comunidades negras para cuidar daquelas pessoas. Que médico vai para lá? Não dá para contratar vários médicos diferentes, várias especialidades, então contrata um profissional de formação geral e ali é que você tem o surgimento da especialidade de medicina de família e comunidade. Em 74, relatório Lalonde, no Canadá, né? Essa piada é antiga, o pessoal vai falar sobre a importância dos cuidados com a saúde para além dos cuidados dos serviços de saúde. Então, algo que vem aí embasar uma discussão de saúde ampliada, porque os hábitos de vida, questões genéticas vão influenciar muito mais do que o serviço em si, e o serviço especializado, por exemplo, acaba muitas vezes sendo danoso. Em Almatá, em 78, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, vai discutir sobre uma meta de saúde para todos no ano 2000, e ao discutir isso, eles pensaram, tá, mas se é para alcançarmos todas as pessoas, darmos acesso a todas as pessoas, como é que funciona isso? Funciona se a gente puser racionalidade no sistema, e aí ali defende-se a atenção primária forte dentro dela, um médico de família. Então é a partir disso que vem esse debate, que vem essa discussão, que hoje não é nem só dentro do sistema público de saúde, é uma discussão que hoje perpassa a iniciativa privada também, no mundo todo, porque é uma alternativa racional. Isso não prescinde do especialista focal, não quer dizer que a gente não precise mais do cardiologista, do urologista, do cirurgião, do pediatra, não significa isso, mas significa que você tem alguém que faz esse trabalho de gatekeeper, de quem vai receber essa pessoa, dar o acesso dentro do serviço de saúde e a partir dali ajudar na condução dela e tornando essa caminhada mais proveitosa, mais custo efetiva e de fato conseguindo trazer sucesso e construir valor em saúde para todos os envolvidos. Os principais aspectos da medicina de família, do trabalho na PS, se a gente puder pegar aqui, são dois os aspectos fundamentais, então, em cima disso tudo que a gente falou, são dois principais pontos, principais aspectos do trabalho do médico família e comunidade. O primeiro é que a gente trabalha com coordenação de cuidado. Algumas especialidades trabalham com alguns procedimentos, faz um ecocardiograma, se você faz uma subespecialização dentro da cardiologia, tem um pessoal lutado por reconhecimento do ultrassonografista enquanto especialidade. Você tem uma série de procedimentos assim em algumas áreas. Tem quem aplique botox, enfim. O médico de família, o que ele entrega para as pessoas é coordenação de cuidado. Eu trabalho hoje no sistema público e trabalho também na iniciativa privada, e hoje o que eu mais recebo são pacientes que chegam para dizer o seguinte: olha, eu estou passando um monte de especialista, eu estou um pouco confuso, eu não sei o que eu sigo, eu quero alguém para poder me orientar. É justamente isso, a gente está ali para coordenar cuidado. Não prescinde dos demais, mas você tem que ter uma direção para que você possa de fato alcançar sucesso. E isso tem uns estudos diversos que comprovam a eficiência e a eficácia de você ter um profissional que desempenhe esse papel. E o segundo aspecto da especialidade é que o contexto impacta no cálculo terapêutico. Como eu cheguei a comentar, em alguns espaços o contexto ele pouco importa, e pouco importa mesmo. O paciente infartando, pouco importa se ele infartou porque teve uma discussão em casa, se ele infartou porque não tomou seus medicamentos, naquele momento pouco importa. Para nós, no trabalho na atenção primária e o médico de família e comunidade, saber quem que é essa pessoa é fundamental para que a gente possa fazer um cálculo terapêutico
construir uma proposta de cuidado dentro daquilo que de fato pode ser seguido. Não adianta você passar um diurético potente para um paciente, por exemplo, isso para controle de hipertensão para um paciente que trabalha como motorista, por exemplo. Se ele não tiver onde parar, você vai fazer o quê? Receitar uma fralda para ele também? Não faz sentido. Então você vai ter que observar isso. Não que isso não possa ser observado por outras especialidades, mas aqui nesse espaço, esse é um ponto de honra. Isso precisa ser levado em conta. A ONC, a Organização Mundial dos Médicos de Família, ela define a especialidade como aquela especialidade de primeiro contato com o sistema de saúde, prestando acesso aberto e ilimitado. Isso quer dizer que acesso a todas as pessoas, porque já que você vai coordenar, então tem que ser a todas as pessoas, não dá para dizer eu vou coordenar só a criança, eu vou coordenar só o adulto, não, eu vou coordenar a família inteira, é por isso que a medicina é de família. Então, acesso aberto e limitado, lidando com todos os problemas de saúde, independente de idade, sexo ou qualquer outra característica da pessoa. Mais uma vez, não prescinde do especialista, mas a partir desse médico de família que você organiza o acesso aos demais, para que isso seja imbuído de uma racionalidade e aí com mais chances de sucesso. É disso que a gente está falando aqui. O método clínico centrado na pessoa, dentro desse contexto aí, ele vem então dentro da necessidade de adequar a prática profissional à realidade das pessoas e dessa necessidade de construção de uma parceria para esse cuidado. Os 4 passos do método clínico centrado na pessoa, isso vocês vão discutir, observar, refletir durante as aulas práticas e buscar, assim, serão avaliados em cima da sua capacidade de compreensão e aplicação desses passos do método. O primeiro é de explorar a experiência da doença. O que essa pessoa de fato está vivendo, o que ela teme estar vivendo com aquela doença, e o que ela tem entendido sobre aquela doença, quais são as expectativas dela em relação a isso. Segundo, compreendendo a pessoa como um todo, tá? Mas em que espaço que essa pessoa está? É diferente o cuidado da pessoa que está dentro de uma área de vila, o cuidado de uma pessoa que está lidando com problemas familiares, drogadição, alcoolismo, é diferente do cuidado de uma pessoa que esteja, por exemplo, fazendo faculdade de medicina. Diferente não quer dizer que seja pior ou melhor, mas se você compreende o contexto, você compreende quais são as possibilidades. Elaborando um plano comum de manejo, junto com a pessoa que você faz um acordo terapêutico. Você não tem como definir sozinho. Dentro de um CTI, você define sozinho. Você mal e mal discute com as pessoas se elas autorizam ou não o procedimento. Você não fica discutindo o procedimento. E não discute não é porque você seja bonzinho ou malvado, mas porque não faz sentido discutir isso naquele momento em que a pessoa corre um risco de morrer. Agora aqui, onde as pessoas vão no profissional, ficam ali vários meses sem ver a cara dele de novo, ou bem você tem um plano negociado, ou bem você tem uma receita para o fracasso. E intensificando a relação médico-pessoa e equipe-pessoa, melhor dizendo, uma equipe de saúde que trabalha, na maior parte das vezes, e aí com acesso aberto, várias formas de contato, para que a gente possa construir uma relação de confiança, porque senão as pessoas não vão seguir. Esses são os passos do método clínico, sei que vocês já conversaram sobre isso na disciplina passada, mas agora vamos tentar verificar esses passos na prática. A estrutura de consulta, a consulta ela tem várias formas de ser organizada e várias formas de ser avaliada. Aqui a gente vai usar um modelo em especial de avaliação e voltado para estar centrada na pessoa ou não, um modelo de Galway. Vamos observar como que vocês se comportam, como que vocês abrem a consulta, qual que é a postura na consulta, se exploraram o que a pessoa estava sentindo e acolheram a demanda dela e o que ela estava narrando, qual que foi o plano elaborado. Eu tive já pacientes que vieram me dizer que estavam com problemas oriundos de trabalhos de feitiçaria, por exemplo, e eu acreditar ou não em feitiçaria era pouco relevante, mas eu tinha que entender quem eram essas pessoas e como
que elas estavam vivendo aquela situação para que a gente pudesse fazer uma negociação de um plano e de entendimentos, né? Não dava só para dizer, não, essa pessoa não sabe o que está falando, toma esse remédio, vai dar certo. Isso outras pessoas fazem e não funciona. Aqui a gente precisa construir uma relação de parceria e é isso que vai ser avaliado e valorado para a nota de vocês. O registro orientado por problemas também para poder nos ajudar no processo de organização. Esse registro, apesar de a gente usar aqui na PS, ele não surge na atenção primária, ele surge em ambiente hospitalar. Pelo menos aquela colega de época lá do William Osler, lá na John Hopkins, onde ele começa a buscar os prontuários que existiam no hospital para fazer pesquisa, e ele vê aquele caos desorganizado e ele propõe então uma estrutura onde ele fala o seguinte: olha, tem que ter aqui uma folha de rosto, onde a gente põe informações básicas do paciente, tem que ter um local para registrar exames, medicamentos, e tem que ter um registro do atendimento daquele dia ali. É para isso, para a enfermaria, ele faz para isso aí. Só que isso ajuda a coordenar cuidado, então a gente acaba apropriando isso na PS. E dentro disso, dos registros de atendimento, a gente vai tentar usar, ou pelo menos compreender, não é obrigatório que se use sempre, mas que se compreenda, o registro a partir do SWAP, que é um acrósticozinho, uma siglazinha, para você organizar o atendimento. Em subjetivo, aquele que o paciente tem de fala livre; objetivo, exame físico, exame laboratorial, impressões dos exames; um acordo de agenda, esse que é o outro A, que às vezes é traduzido como diagnóstico. Não é bem diagnóstico, mas é aquilo que você consegue, junto com o paciente, entender sobre o que é que está acontecendo, né? Parte daquela exploração da experiência da doença da construção de um plano comum de manejo. E procedimentos, na verdade, são as condutas tomadas, né? Esse que é o SWAP, vocês vão ver isso, a disciplina, e a compreensão disso também vai servir para compor a pontuação de vocês lá na disciplina prática. Os professores vão conversar com vocês a respeito. Aqui só um exemplo, né, do uso do SWAP. Tem várias formas de organizar e ele facilita. E hoje, em tempos de organização de prontuário eletrônico, há uma tendência de que a gente possa cada vez mais assim construir estruturas que facilitem a visualização das informações para melhor coordenar cuidado. E aqui no caso um exemplo, né? Sou Roberto Silva, homem de 52 anos, sem comorbidades conhecidas, vigia noturno, né? Aqui essa informação inicial é só para que vocês saibam do que se trata, né? Esse é um paciente, assim, o nome real dele não está aqui, não é um paciente fictício. Esse registro existe, mas não é essa pessoa. E ele se queixando de uma dor de cabeça recorrente, com fono e fotofobia, bem resolvido com analgésicos comuns, apresentando desde a adolescência um incômodo, mas hoje não apresenta dor. Só que ele tem se preocupado porque tem piorado e tido maior frequência nas últimas semanas. Ele tem um temor, ele acha que isso pode ser um acidente vascular cerebral, e ele se queixa de conflitos familiares, brigas constantes com a filha adolescente, inclusive temporalmente relacionado ao surgimento dessas crises. Mas embora ele pense que pode ser ali, o temor dele é que ele esteja de repente tendo um acidente vascular cerebral. Há anos que ele não faz nenhum exame, não usa nenhum medicamento. Ali a gente verifica um nível pressórico um pouco mais alto, um paciente com sobrepeso, sem outros aspectos que chamem a atenção naquele primeiro momento. E aí a gente, isso no objetivo, né, no acordo de agenda aí parece ser enxaqueca, isso é discutido com o paciente. Tem um episódio hipertensivo, né, não tem outros para a gente poder comparar, e não dá para fazer um diagnóstico de hipertensão só em cima disso. E problemas ali no microsistema dele, que acabam conturbando a situação toda, e esse temor dele, né, por ter um quadro aí de um AVC. Dentro daquilo que é feito de conduta, é receitado paracetamol, são solicitados exames gerais, medidas periódicas de hipertensão e combinado o retorno com os exames, e são dadas orientações gerais sobre a fase do ciclo de vida que ele está. A gente estuda isso em medicina de família, fase do ciclo de vida, abordagem familiar, não para que a gente possa dar conselho para as pessoas, mas para que a gente compreenda em que momento que elas estão. E no caso a gente sabe que famílias com filhos adolescentes, os conflitos são certos, eles acontecem. Isso é esperado. Não quer dizer que isso precisa ser estimulado, mas isso é esperado. Então a gente não vai, por óbvio, relativizar e achar que está tudo normal, mas entender que, olha,
algum conflito é esperado. Como é que ele está lidando com isso aí, né? Será que ele precisa de ajuda para lidar com isso? Isso pode ser conversado num outro momento. Em relação à organização dos estudos contextualizados, né, sobre as doenças, então contextualizar o quadro do paciente à doença, o quadro do paciente ao contexto, a gente vai usar o script. Script é uma formatação de organização de estudos, né, onde você tem uma condição de saúde descrita, os sinais e sintomas, o começo e curso, uma relação epidemiológica, integração fisiopatológica daquela doença, qual que é o prognóstico esperado, o tratamento, o segmento, quais são os exames feitos para confirmação. Isso aqui é tudo feito diante daquele caso que está sendo visto. É uma forma de organizar estudo. Organizar estudo a partir de um caso. Então, vocês farão isso aqui ao longo desse semestre, ao longo da disciplina. Aqueles que tiverem eventualmente aí a aula que coincida com feriados, atividade, em alguns momentos, vai ser a organização de um script, onde vocês vão pegar aí uma situação atendida e a partir dali vocês vão tentar estruturar como que o cuidado se deu e como que vocês podem entender aquela doença, mas dentro do contexto de vida daquela pessoa, para que a gente possa aí tentar refletir que, olha, no caso daquele outro paciente lá que a gente pôs no SWAP, né, quais são, ele tem um nível pressórico mais alto, mas a gente sabe também que questões que ele pode estar vivendo podem estar aumentando momentaneamente isso, o que a gente tem que pedir de exame para avaliar isso, qual é o prognóstico, né? Como é que se trata? Acho que a gente vai ter que pensar isso. O paciente vai usar que medicamento, né? Não adianta pegar o último medicamento que saiu no Lancet se o paciente não tem condições de comprar ou se ele não quer comprar. Eu tive um paciente que colocou na cabeça que a estatina que causava as dores que ele tinha. E estatina até pode causar dor mesmo, estatina usada aí para pacientes com uma dislipidemia, né? Ele tinha indicação de usar e pode causar dor, mas a dor dele não parecia ter relação com isso. Mas a gente teve que sentar e construir junto, tentar entender qual era o receio dele, por que ele achava que aquilo causava dor, para que a gente desse um plano de usar ou de usar outro medicamento, mas entendendo que tinha uma necessidade ali. Hoje ele usa, ele entendeu bem, mas foi aí muito tempo, não foi uma consulta só, nem duas, nem três, para que a gente pudesse ir fazendo exame, demonstrando, tentando entender qual era o receio dele, conversando com a família, até que de repente ele começa a usar e não tem dor nenhuma e está seguindo muito bem, mas a gente leva um tempo para construir isso junto. Mas é muito tempo construindo, mas é o que funciona, porque só passar o remédio e mandar embora. Na última década, vários colegas fizeram isso e não surtiu efeito, ele simplesmente não usou. As pessoas voltam para casa e usam o remédio que elas querem, do jeito que elas querem. É assim que funciona o dia a dia, o mundo real. O mundo real é esse. Pessoas que você passa remédio, vão para casa, toma tudo bonitinho, chega com tudo controlado. Isso aí é ilusão do que a gente espera dos livros. Ao longo do mundo, o NHS na Inglaterra, só para a gente poder, já finalizando, só falar um pouquinho do que acontece no resto do mundo. O NHS ele trabalha hoje com médicos de família, né? E até a família real utiliza também. Tem um livro famoso de sinais e sintomas, que inclusive é escrito pelo médico de família que atendia a família real, ele já até falecido. E é uma realidade bem diferente aqui do que a gente pensaria, né? A Inglaterra ela trabalha com médicos de família, lá são os GP, eles que organizam esse cuidado. Aqui só uma reportagenzinha, a Kate Middleton lá, ela deixou o hospital logo depois do parto normal. Aqui no Brasil tem umas questões culturais, né, com o parto cesariano. A gente tem que conversar com o paciente, tem que esclarecer do que se trata. Há pouco tempo surgiu um projeto de lei que seguiu aprovado em alguns estados aí, para que possa a mulher escolher qual que é a via de parto que ela quer e se vai fazer uma cesariana. E os trabalhos mostram que a cesariana ela é similar ao parto normal, desde que você siga aí com o uso preventivo de antibióticos, que você tenha uma situação de saúde de tal forma ali daquela mulher. Não é assim, simplesmente a mesma coisa, se escolhe a via e está tudo certo. Não, tem coisa que tem que sentar e conversar. De repente vai ter que ser cesariana mesmo, mas não dá para colocar essas coisas assim de qualquer jeito. Mas isso porque a gente tem aí outros tipos de debates que não debate
que seja técnico, e precisamos de alguém que faça esse debate, sem desconsiderar, por óbvio, as questões de preferência, as questões culturais, e é isso que a gente fala aqui na medicina de família também, o contexto impacta, mas tem que ter alguém para conversar, senão as pessoas vão só numa onda assim do que é a moda daquele momento, igual a gente teve aí a moda do TDAH, a moda do autismo e a moda de uma série de outras doenças que no fim elas quase que não existem do jeito que é colocado. Tem que ter alguém para ajudar a guiar as pessoas. Então, daqui a pouco a gente está acreditando em tratamento precoce para a Covid também. As unidades de saúde de família em Portugal também trabalha assim. Grandes unidades de saúde, um pouco diferente do que acontece aqui no Brasil, uma quantidade grande de médicos de família em cada uma das unidades. Eles não têm exatamente uma equipe, só recentemente começaram a colocar enfermeiros para trabalhar junto com os médicos ali vinculados, né? Já tinha enfermeiros, mas não vinculados aos médicos aqui no Brasil. No Sistema Único de Saúde, o sistema público conta com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e aí de 3 a 5 agentes comunitários de saúde. Não é assim que em outros países, mas mesmo não sendo assim, todos têm tentado seguir essa linha de constituição, de organização dos cuidados de saúde a partir da atenção primária. Nos Estados Unidos, nós temos a Kaiser Permanente, um plano de saúde muito grande, muito forte na Califórnia, o que domina ali na Califórnia, e com médicos de família, né, para poder seguir acompanhando as pessoas. E como eu falei, não prescinde do especialista, mas tem alguém para fazer um acompanhamento, para estar junto dessa pessoa, para poder estruturar isso. No Brasil, como eu falei, temos aqui o Saúde da Família e a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que trabalha aí para poder fiscalizar os planos de saúde. Ela há pouco tempo lançou um projeto para estimular os planos de saúde a aderirem à proposta de atenção primária. Por quê? Por entender que sem atenção primária, esses planos não são sustentáveis. Se eles não são sustentáveis, isso é quase que um calote junto à população que está sendo atendida. Então você precisa que esse plano seja sustentável, que ele tenha uma racionalidade. Isso não é um mercado onde as pessoas chegam e dizem, olha, hoje eu quero fazer uma tomografia. Olha, hoje eu acho que eu quero fazer uma ressonância magnética. Não, opa, eu acho que eu quero fazer uma apendicectomia. Não, não é assim que isso funciona. Mas muita gente trata como se fosse isso. Quase isso. E quase isso que acontece. Então, em todos os espaços, hoje a Unimed, as várias Unimed já trabalham com atenção primária, umas em maior, outras em menor grau. A Mil vinha trabalhando com atenção primária também, e outros planos mais têm aderido. Esse projeto do DNS é bem recente, ele tem aí no máximo 2 anos, onde as pessoas, os planos entraram, eles estão aí sendo acompanhados para saber quem que vai estruturar o melhor formato para atenção primária e com médicos de família. Além do cenário de trabalho dentro ali daquele espaço do centro de saúde, nós temos trabalhos aí de atenção domiciliar também do médico de família. Muitas vezes a gente tem que ir à casa das pessoas, tem pessoas que não têm condições de ir no centro de saúde. As pessoas, elas existem, você tem que ir até elas para cuidar. Alguns de vocês talvez tenham a oportunidade de realizar essas visitas junto com o preceptor de campo. Aqui são fotos do programa Mais Médicos, foi um livro que o pessoal lançou para falar do programa, e o que nos importa aqui é mostrar que, olha, pessoas que não tinham muitas condições de, nessa primeira foto aí, de ir até a unidade de saúde, você tinha que ir até elas, e isso às vezes fica parecendo que é só porque a foto é bonita e que está tudo bem, mas veja que eram pessoas que não tinham acesso nenhum. O Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, olha só, a gente fica lendo essas coisas, né? O Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele fala o seguinte, que o prisioneiro, que ele fala isso no mestrado dele, onde ele discute dinâmica de contos de fada. O tipo de coisa que a gente lê quando está à toa em casa, né? Mas aí o Tolkien, ele discute nesse mestrado o seguinte, que olha, falando sobre realidade, né? Eu acho que isso que é interessante. Ele fala assim, ó, o prisioneiro que ele está ali atrás das grades, não é porque ele não enxerga o resto do mundo, não é só porque ele vê só o que está ali do outro lado da grade, não é por causa disso que o restante do mundo não é real. E quando começou
programa de agentes comunitários de saúde, porque primeiro aqui no Brasil começam os agentes comunitários, depois é que vem o Saúde da Família, com médicos e enfermeiros. Mas no primeiro momento, quando a gente conversa com médicos mais antigos aqui de BH, e que viveram esse início dos agentes comunitários, eles viravam e falavam assim, eles viram ainda hoje e falam, né, que agente de saúde é um problema, porque agente de saúde só traz problema. Mas tem que trazer problemas. Os problemas não deixam de existir só porque a gente não sabe que eles existem. Eu tive a oportunidade de acompanhar, ainda hoje acompanho, pacientes que estavam reclusos em suas casas por anos, por diversas razões. Razões mentais, razões de dificuldade de acesso, razões porque a família achava que ali era um final de vida, não tinha muito o que se fazer, e que eu pude ir, ver e melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Pessoas que até hoje são agradecidas, porque a gente passa a buscar o que na realidade está acontecendo. Garantir acesso às pessoas é fundamental. Porque só umas dicas para ficar para vocês isso aqui de filmes e séries com a temática, né? Esse Substituível, um filme maravilhoso, filme francês, que fala do médico de família, um médico de família trabalhando no interior da França. Eu falo até hoje que se eu fosse um dia tentar explicar em forma de filme qual é o trabalho que eu faço, eu mandaria as pessoas verem esse filme. Olha, vê isso aqui que você vai entender o que é que eu faço no dia a dia. É um filme maravilhoso. Vocês quase não tem coisa para estudar aí, né? De repente, um dia vocês possam sentar aí com os colegas e assistir, fazer uma sessão pipoca, para poder se relaxarem. É um filme muito bacana. Tem uma série aqui no Brasil, essa Unidade Básica de Saúde, um pouco fantasiosa em alguns aspectos, mas bastante interessante, trazendo aspectos da realidade aí, dessa proximidade com as pessoas.